Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Resolvi fazer essa live de uma hora para outra, rapidinho, para falar sobre a vivência superando a ansiedade. É um projeto que a gente desenvolveu para ajudar pessoas a superar, a lidar com os sintomas da ansiedade. E esse bate-papo que a gente vai fazer aqui hoje é para responder algumas perguntas que eu tenho recebido e eu tenho certeza que as pessoas que sofrem de ansiedade têm as mesmas dúvidas. Então, o objetivo da live de hoje é responder essas perguntas sobre ansiedade. O pessoal que está online aí pode ir mandando perguntas para mim também, já recebi algumas, pode ir mandando para mim aí. No dia 1º, que é o próximo sábado, eu vou estar em Vitória com 2 turmas lá no Núcleo Camaleão, um espaço maravilhoso, onde nós vamos fazer 2 turmas da vivência superando a ansiedade. Esse é um projeto que eu desenvolvi, onde eu ensino exercícios práticos, simples, muito possíveis, para lidar com os sintomas da ansiedade. E aí a gente lançou esse projeto, ele tem sido divulgado nas redes sociais, nas minhas, na do Núcleo Camaleão, e eu tenho recebido muitas perguntas sobre a questão da ansiedade. Então eu resolvi gravar esse vídeo hoje, fazer essa live, vou disponibilizar depois, para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a ansiedade, que é uma doença sim, e para que as pessoas possam também esclarecer, porventura, mais dúvidas que tenham com relação à ansiedade. Ansiedade é um tema muito comum, a gente tem falado muito sobre ansiedade, tem muitas matérias, muitas reportagens, é, é um tema bem falado, mas ainda tem muita falta de informação. Então, o objetivo com essa live hoje é dar uma informação de qualidade. Então, eu tô aqui com vocês, tô com o notebook aqui atrás, então tem hora que eu vou olhar para o notebook para pegar as perguntas que mandaram para mim, ok? Então, vamos lá, começando. Se vocês que estão aí assistindo a live tiverem alguma pergunta sobre esse tema, pode mandar que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o que é ansiedade, gente? Ansiedade é uma doença, sim. Ansiedade não é uma doença emocional. Ansiedade é uma doença psicossomática. O que são as doenças psicossomáticas? São doenças que nós desenvolvemos quando nós não conseguimos elaborar as emoções. Então, quando as emoções não são bem elaboradas, quando a gente não consegue administrar bem essas emoções, o nosso organismo somatiza isso em forma de doença. Então, a ansiedade é uma doença psicossomática. Ela está completamente ligada ao medo. Então, o medo é a emoção que alimenta o comportamento ansioso. A ansiedade ela tem a ver com o medo do futuro. Então, a pessoa que tem ansiedade, ela tem pensamentos pessimistas com relação ao futuro. Ela tem tanto medo de que algo possa dar errado, ela tem tanto medo do futuro, que ela pensa de uma maneira pessimista com relação àquilo. Ela quer que aquilo acabe logo. Então, a ansiedade faz com que a pessoa acelere o pensamento. Então, são pessoas que têm muita dificuldade em pensar positivo. Quando ela pensa no futuro, ela pensa sempre de uma maneira negativa. E muitas vezes esse medo, ele tá sutil, ele não tá claro na mente de quem sofre de ansiedade. Esse medo tá muito sutil ali, então é necessário uma investigação. A ansiedade, ela aparece com sintomas. E aí muitas vezes a pessoa não tem noção do medo que está alimentando aquela sensação de ansiedade. A ansiedade, ela sempre condiciona a pessoa a ter um comportamento inquieto, a ter um comportamento acelerado. Então, muitas vezes, o corpo dela, o organismo dela até é calmo, mas a mente é acelerada. Pensamentos acelerados. O Dr. Augusto Cury até descobriu uma síndrome que ele chama de SPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado. E
E é muito interessante o trabalho que ele fez. Inclusive, desenvolveu metodologia para se trabalhar isso. Na nossa vivência, a gente tem algumas práticas que foram desenvolvidas por ele. Então, a ansiedade é uma doença invisível, porque ela é psicossomática. Ela é uma doença que não aparece em raio-x, em tomografia, em exame de sangue. Então, muitas vezes, a gente demora a perceber que desenvolveu o comportamento ansioso. Por isso que a pessoa que tem ansiedade, ela precisa se perceber. A gente precisa se perceber, na verdade, né? Nos meus vídeos, quem me acompanha lá no YouTube, no meu canal do YouTube, sabe que eu sempre falo da importância do autoconhecimento, para a gente se perceber. A ansiedade, ela é uma doença psicossomática, ela aparece no nosso corpo de diversas maneiras, mas muitas vezes ela aparece comportamental. Então, isso dificulta muito a gente a perceber que é um sintoma de ansiedade, que o que a gente está sentindo é um sintoma de ansiedade. Os sintomas mais comuns, uma das perguntas que eu recebi foi esse. Natasha, a ansiedade, ela está sempre associada a mal-estar, falta de ar e temor pela morte? Essa é uma pergunta. Então, não necessariamente ela está associada a essa falta de ar. Não necessariamente ela está associada ao medo da morte. E não necessariamente ela está associada a uma sensação de mal-estar. Muitas vezes a ansiedade ela vem em forma de taquicardia, de angústia, ela vem em forma de insônia, ela vem em forma de pensamentos acelerados, ela vem em forma de pensamentos que a gente chama de pensamentos intrusos. Quando você não quer pensar aquilo, parece que aquele pensamento veio do nada na mente. Na verdade, ele não veio do nada, ele veio do inconsciente. A gente é que tem a sensação de que ele veio do nada. Então, esses são outros sintomas da ansiedade. Um corpo agitado, um pensamento agitado, taquicardia, uma sensação de angústia, dor no peito e pensamentos intrusos. O Maevski, oi Mai, tudo bem? Que bom que você está aí assistindo com a gente. Ele está perguntando o seguinte: transtorno do pânico é gerado pela ansiedade? Sim. O transtorno do pânico, Maevski, ele é considerado um transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela é uma doença que desenvolve vários transtornos. E o transtorno do pânico é um deles. O transtorno do pânico é esse medo exacerbado, muitas vezes está associado ao medo da morte. A pessoa sente no corpo dela, ela tem sintomas no corpo dela, ela realmente acredita que vai morrer. Então, normalmente, o transtorno do pânico está associado ao medo da morte. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Natasha, eu tenho alguns transtornos, eu tenho alguns sintomas, desculpa, eu li errado. Eu tenho alguns sintomas da ansiedade, mas a minha vida não está prejudicada com isso. O que isso quer dizer? Eu tenho insônia, tenho taquicardia. Bom, vamos lá, gente. Se você tem os sintomas, mas você ainda não avaliou, você ainda não percebeu nenhum prejuízo na sua vida cotidiana, significa que você deve procurar sim uma ajuda terapêutica para lidar com esses sintomas, porque ele pode evoluir para um quadro de ansiedade. Então, por mais que você ainda não tenha percebido nenhum prejuízo no seu dia a dia, nenhum prejuízo no relacionamento, nenhum prejuízo na vida profissional, na vida acadêmica, por mais que você não tenha percebido prejuízo na sua vida, se você identificou que tem esses sintomas, vale a pena você procurar um profissional para fazer uma análise da intensidade desses sintomas e também para você desenvolver ferramentas emocionais para diminuir esses sintomas, para que eles não aumentem e porventura gerem prejuízos futuros, ok? Mais uma pergunta aqui. Uma pergunta parecida com a sua, Maevski.
Qual a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade? Então, já falei, vou responder novamente. O transtorno de ansiedade são transtornos desenvolvidos a partir da ansiedade. A ansiedade, ela desenvolve mais de 15 tipos de transtornos. O do pânico é um deles. Transtorno obsessivo compulsivo também. Então, tem outros transtornos. Outra pergunta aqui no WhatsApp. Qual é o médico que eu devo procurar quando eu sinto os sintomas? Ótima pergunta. Sentiu o sintoma da ansiedade? Sentiu que está tendo prejuízo? Eu sou psicanalista. Trabalho com o desenvolvimento emocional. Então, como psicanalista, eu vou te falar o seguinte: procure o psiquiatra primeiro. O psiquiatra, ele é o médico mais adequado, é um médico formado para fazer o diagnóstico. Então, ele vai fazer o diagnóstico se você tem ansiedade ou não. Ele vai fazer o diagnóstico de qual tipo de ansiedade você tem. Ele vai identificar se você tem algum transtorno ou não. Então, o médico mais adequado para você procurar, num primeiro momento, é o psiquiatra. E aí, o psiquiatra, ele vai indicar se você precisa do tratamento terapêutico ou não. A ansiedade, ela é uma doença psicossomática que ela precisa de um tratamento multidisciplinar. Então, é muito provável que o psiquiatra responsável te oriente a fazer uma terapêutica. E aí você pode usar a abordagem terapêutica que for mais adequada para você. Existem muitas abordagens terapêuticas. Você pode procurar um psicólogo, você pode procurar um psicanalista, que é o meu caso. Você pode procurar meditação, você pode procurar prática de esportes, você pode procurar reiki, você pode procurar N terapias. Acupuntura, floral de Bach, N terapias. Quanto mais terapias você... Aliás, deixa eu consertar essa frase minha, né? Quanto mais terapias, não adianta tentar tudo. Mas é importante você ir buscando terapêuticas que são adequadas, que vão te fazer bem. Então, vale a pena sim fazer um tratamento multidisciplinar. Pessoal, básico para tratamento de ansiedade, assim, no mínimo, alimentação adequada, atividade física, pode ser ou não necessário medicamento, o psiquiatra que vai dizer isso, e a terapia da fala, a terapia das emoções. Então, é super importante um tratamento multidisciplinar. Eu desconheço tratamento com sucesso sendo com um tipo de terapia só. Então, é muito importante o tratamento multidisciplinar. Vamos lá. Crianças têm ansiedade? Tem. Crianças têm ansiedade. Meu filho online aí. Um beijo, Dedé, me acompanhando. Crianças têm ansiedade e o excesso de informação gera ansiedade. As duas principais causas da ansiedade: excesso de informação e excesso de preocupação. O excesso de preocupação é o medo. O excesso de informação é o seguinte: o nosso cérebro, ele é uma máquina. Então, se eu coloco... Ele tem um limite de informações, um limite de uso. Se eu coloco muita informação na minha mente, no meu cérebro vai trabalhar muito. Então, imagina você fazer uma viagem de carro com o carro somente na primeira marcha. Você vai sobrecarregar o seu carro, o motor do seu carro. Quando a gente assimila muita informação, nós estamos sobrecarregando o nosso cérebro. E o que acontece hoje? Muita informação inútil. WhatsApp, Facebook, mídias sociais, muita informação inútil. Nós estamos colocando o nosso cérebro para processar um monte de informação que não faz diferença nenhuma.
Então, a gente precisa ser seletivo com a informação. O que está acontecendo com as crianças? As crianças estão sobrecarregadas de informação muito por conta da tecnologia. Então, as crianças podem ficar ansiosas, sim, muito em função do excesso de tecnologia. Outra pergunta aqui, também parecida com a anterior. Para começar a terapia com psicólogo, eu tenho que passar por um médico? Se você vai fazer um tratamento particular, você não precisa passar por um médico. Você pode procurar diretamente o psicanalista, o psicólogo ou qualquer outro terapeuta. Mas na rede pública não é assim que funciona. Na rede pública você precisa ir primeiro num médico. Normalmente você vai para um clínico geral, ele te encaminha para um psiquiatra e o psiquiatra é que indica o tratamento terapêutico. Então, na rede pública, sim, você precisa passar por um médico. Na particular, não. Você pode ir direto para o profissional terapeuta. Outra pergunta aqui fui no psiquiatra e ele me receitou antidepressivos. Eu não gostei. Bom, vamos explicar. Uma das causas da ansiedade é uma alteração na química do cérebro. Então, essa química do cérebro tem a ver com nossos neurotransmissores. Os antidepressivos, eles são medicamentos importantes que ajudam a equilibrar a química do cérebro. Então, se o psiquiatra indicou o antidepressivo, não precisa ter medo. É porque é necessário para equilibrar a química do cérebro. O medicamento, ele te ajuda a encontrar esse equilíbrio. Porém, a terapia te ajuda a perceber o mundo de outra forma. Te ajuda a ressignificar as informações que você tem no mundo. Então, a terapia promove a mudança, promove a cura. O remédio não promove a cura. O remédio te coloca num estado de equilíbrio no qual você vai conseguir fazer uma boa terapia. Então, não precisa assustar com relação aos medicamentos. Deixa eu ver aqui, já estamos acabando, pessoal. Quem tiver perguntas aí do Instagram pode mandar para mim. Bebida alcoólica alivia a ansiedade? Não, gente. Bebida alcoólica piora a ansiedade. Bebida alcoólica, ela dá uma falsa sensação de bem-estar, mas piora muito os sintomas da ansiedade, pode te levar a uma dependência alcoólica. Então, não melhora. Outra pergunta. Natasha, sou uma pessoa tímida. Isso quer dizer que eu sou ansioso? Não, gente. Timidez não tem nada a ver com ansiedade. Timidez é uma coisa, ansiedade é outra. Existem pessoas que são tímidas e ansiosas? Podem existir. Mas a timidez, ela está muito mais ligada a um orgulho mal elaborado do que a ansiedade, tá? Então, não tem nada a ver. Embora o tímido pode ser ansioso, mas não porque é tímido, tá bom? Ansiedade e medo é a mesma coisa? Não, ansiedade é um estado, ansiedade é um comportamento, o medo é uma emoção. Porém, o medo, ele nos faz desenvolver o comportamento ansioso. Então, é o medo da morte, medo de ser rejeitado, medo de não ser aceito. Esses medos, eles fazem com que a gente acabe desenvolvendo a ansiedade. Então, o medo é a emoção que alimenta a ansiedade. A ansiedade é um comportamento, o medo é uma emoção. Outra pergunta. Internet, celular e outras tecnologias contribuem para a ansiedade? Já falei aqui, sim, contribuem muito com a ansiedade porque sobrecarrega o nosso cérebro, faz com que a gente utilize muito essa máquina e essa máquina ela tem um limite de uso. Então, contribui muito. Ansiedade é um problema genético? Não. A genética, ela não determina a ansiedade. Gente, toda doença tem um fundo emocional.
Os nossos genes, eles são despertados com a emoção. Inclusive, amanhã, na Rádio Novo Tempo, toda terça-feira, tem um programa na Rádio Novo Tempo, Bate-Papo Novo Tempo, toda terça, 4 horas da tarde. O tema do programa de amanhã é esse: emoções que geram doenças, são as doenças psicossomáticas. Então, a emoção desperta a genética. Então, pode ser que você tenha uma genética que tá ali apagadinha, dormindo, adormecida para ansiedade. E aí o medo, que é a emoção que alimenta a ansiedade, o medo mal elaborado vai fazer com que a genética entre em ação. Mas a genética não é determinante. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Última pergunta que eu tenho aqui. É sempre necessário procurar um terapeuta? Pessoal, é sim. Ansiedade se cura com terapia. Ansiedade se cura a partir do momento que você contesta o medo, que você analisa esse medo. Esse medo, ele é imaginário, ele é ilusório. A maioria dos nossos medos são ilusórios. Então, nós contestamos o medo. Então, na terapia, nós vamos ajudar o paciente a desenvolver uma ótica diferenciada, uma perspectiva diferenciada desse medo. E aí esse medo que é gigante, ele acaba ficando pequenininho. E aí a gente consegue eliminar os pensamentos ansiosos, tá? Nós desenvolvemos a vivência superando a ansiedade. A próxima turma vai ser em Vitória. Essa vivência ela tem 3 horas de duração. E nós temos uma turma às 9 da manhã e uma turma às 2 da tarde, lá no Núcleo Camaleão, fica em Jardim da Penha, lá em Vitória. E o objetivo dessa vivência é entender como que a ansiedade funciona no nosso organismo. E eu vou ensinar para vocês exercícios práticos, exercícios simples, mas exercícios profundos que vão te ajudar a superar os sintomas da ansiedade. Sintomas como insônia, taquicardia, pensamento acelerado, problemas de pele, enfim, todos esses, angústia, essa dor no peito. Então, esses são os sintomas mais comuns da ansiedade. Então, esses e outros sintomas eu vou ensinar na vivência exercícios simples e práticos para a pessoa conseguir lidar com esses sintomas, para a pessoa superar esses sintomas que tanto incomodam. Portanto, se você tem os sintomas da ansiedade ou se você conhece alguém que tenha, divulgue esse vídeo, divulgue a vivência. Na minha página no Instagram tem mais informações, no Facebook também tem mais informações. Então, me ajude a divulgar essas informações sobre a vivência, porque é uma ótima experiência para pessoas que sofrem com os sintomas da ansiedade. Muito obrigada pela participação de vocês. Consegui responder todas as perguntas. Quem tiver mais perguntas diferentes dessa que eu respondi, pode entrar em contato comigo e a gente vai conversando para que a gente possa melhorar a nossa qualidade de vida. Quem tem ansiedade tem muito sofrimento. A ansiedade é um comportamento adquirido, então nós podemos sim curar a ansiedade, superar a ansiedade. Basta buscar ajuda adequada para isso. Muito obrigada pela participação de vocês e até o nosso próximo vídeo.